pessoal, chegamos ao fim da primeira semana de produção fonográfica, um evento realizado pela Coordenação de Produção Fonográfica da Uniaeso. Então, nessa semana passaram vários nomes legais, nomes como Isaá, Felipe S., Paulo Germano, Maiara Leão, entre outras feras do ramo de produção. E a gente aproveita para agradecer a todos os convidados e a vocês que participaram e acompanharam a gente até aqui. A gente não poderia deixar de encerrar esse evento de uma forma diferente, né? A gente vai encerrar esse evento falando de música e com um showzinho massa para vocês. Então, bora fazer essa festa? A gente vai abrir a noite com a entrevista do professor Delbert Lins com a referência de produção musical aqui no estádio, Hélio Rosenblit. Em seguida, vai ter o Música Entre Nós com a presença do artista Pedro Vilela. Pedro é aluno aqui da Uniaeso, é vocalista, né, da banda O Quartinho e recentemente lançou seu trabalho solo chamado Tomando Uma no Sereno. Pelo nome, você consegue imaginar que Tomando Uma no Sereno bebe de uma pernambucanidade, né? É isso mesmo. Pedro trabalha com o gênero que o recifense ama. Eu acho que vocês conseguem imaginar que é o brega, né? Então, Pedro vai trazer esse trabalho que bebe muito das referências do rei Reginaldo Rossi, por exemplo. Então, bora curtir essa festa. Eu espero que vocês aproveitem e até mais. É um prazer muito grande, imenso, de estar aqui ao lado do Hélio Rosenblit. É uma lenda viva, né? Uma pessoa que me deu a mão e dá a mão a muitas pessoas, muitos técnicos, muitos músicos, muitos artistas. Quando bate aqui a sua porta, hoje é Somax, mas há um tempo atrás, como o nome dele relata, Rosenblit, da gravadora Rosenblit. Seu Hélio, muito obrigado por esse momento e por todos os momentos que eu pude participar, né, da sua presença, né, tantos anos que eu trabalhei aqui. E para mim é muito emocionante, sabe? Quero também agradecer mais uma vez, como eu sempre agradeço, pela oportunidade que o senhor me deu, quando eu bati aqui na sua porta, e o senhor abriu, e fiquei aqui 7 anos com o senhor, com a dona Gislaine, né, trabalhando. Foi um grande aprendizado para mim, e uma mudança na minha vida, na realidade. E eu queria lhe pedir, né, para o senhor falar um pouquinho da sua história, bem curtinha, como é que o senhor começou a sua vida como técnico de som, de mixagem e masterização. Delbert, obrigado por estar dando essa oportunidade de tentar explicar e passar um pouquinho da experiência para você e para os alunos. É o seguinte, eu sempre gostei de som, de ouvir o som. Poderia ser música, efeitos. Aí eu gostava muito de ficar curtindo. Qual a sonoridade que está tendo. Eu não prestava nem atenção assim à melodia da música. Eu ia mais à qualidade do som. Então, se o baixo está bom, se a bateria, o bombo, o sax, o que fosse. Eu gostava de curtir o som. Então esse, mais ou menos, foi que foi me dando gosto para ficar cuidando, vamos dizer, do estúdio lá, primeiro da Rosenblit, que eu já ficava, tinha outro técnico, que é o Ercílio. A gente estava numa gravação de frevo, estava gravando frevo de bloco. Aí, como era tudo direto, gravava os playbacks e depois botava a voz. Então a orquestra era toda junta. Aí na hora dos violinos eu já ficava dando uns efeitos ali, né? Vou subir um pouquinho mais, baixar, já ficava mixando, que já tinha mixar na hora. Só que o técnico ficou chateado, disse: assuma, vou-me embora. Aí a gravação parou, os músicos todo olhou para mim, a orquestra. E aí? Vamos continuar. Pronto, aí fiquei. Começou. Comecei.
Tinha quantos anos, velho, disso aí? Tinha 17 anos. Sei. Depois eu fui para servir o Exército, fiz o CPUR, aí voltei, aí já comecei a gravação de Paibiru, junto com Lula Corte, Serra Ramalho, o pessoal todo. E essa foi a fase inicial, entendeu? Aí fui continuando, a gente vai evoluindo o equipamento. A fábrica botou primeiro 4 canais, depois conseguimos um gravador de 8 canais, fita de 1 polegada, um Apex, uma mesa boa. Eu cheguei até a construir mesa para mim, na época. E muitas gravações foram feitas com ela. Aí, depois montamos a Somax e foi passando para 16 canais, para 24, e para os computadores que não tem mais esse problema de canais. Mas é assim que eu comecei. E a masterização? A masterização, para mim, o principal requisito para a pessoa masterizar é saber ouvir. Eu quando passava a experiência assim para treinar de masterização, eu falava sempre, vamos escutar, vocês têm que aprender o que é um ruído, se está fora de fase ou não, a música, se tem alguma coisa fora de fase. Eu não sei se a pessoa sabe o que é fora de fase numa gravação estéreo. Entendeu? Você começa a sentir uma coisa meio estranha quando está ouvindo, fica um estéreo meio diferente. Fica parecendo um joguinho de ping-pong, uma imagem agora puxa para um lado, agora puxa para o outro. Aí você sente que tem alguma coisa estranha. Aí como conferir se está fora de fase ou não? Aí você vai ter que colocar em mono. Normalmente as mesas têm como você apertar um botão e passa de estéreo para mono, junto os 2 canais. Se algum instrumento desaparecer, é porque aquele instrumento estaria fora de fase. Alguma coisa estaria fora de fase. E em casos mais graves, praticamente, quando botar em mono, some tudo. Some. Aí seria o fase. Então, para masterizar, a pessoa tem que primeiro conhecer os ruídos. Muita gente não conhece que está com um sinal daquele de 60 ciclos. Fica aquele zumbido. Então tem que reconhecer tudo isso. Aí, depois disso tudo que você já conhece, já sabe como é que tá, porque tudo isso aí pode estragar a tua, inclusive a mix também, mas pode estragar a tua parte final. Tem que saber o que é uma distorção. Nem todo mundo sabe o que é uma distorção. Então, tudo isso tem que ser mostrado, ensinado. Aí depois você vai fazer uma masterização, você vai mexer no que o técnico e o produtor fizeram de mixagem, você vai alterar a seu gosto. A meu ver, tem que ter autorização, ou a presença do produtor e do técnico que mixou, para você alterar. Agora, se você vai adequar a mídia que vai ser usada, se você, normalmente numa mixagem, você está preocupado ali em juntar todos os instrumentos, botar a voz no lugar, vira e mexe, de repente você não percebe que aquela faixa que você fez, ela está com um nível diferente. Ou se você botar numa sequência, não vai combinar. Que era muito comum você botar isso em vinil, botar isso em CD, porque normalmente a pessoa botava o vinil ou o CD para ouvir e deixava rolar. Isso. Então, uma das coisas da masterização era a pessoa não precisar levantar para mexer no agudo, ou tirar o agudo, o grave e volume. Então a gente já deixava uma faixa para outra equilibrada.
Embora numa coletânea, por exemplo, não foi a mesma de uma gravação contínua, né, seguida. Existia a diferença de sonoridade, Sim. mas você tentava na masterização igualar essa sonoridade. Essa aqui está soando um pouquinho mais feia, mas você tem uma sequência, você não precisa se levantar para ouvir. Tá entendendo? Então, isso é uma das funções da masterização. E masterizar hoje com as plataformas digitais. Aí você tem plataformas digitais, você tem o vinil, você tem o CD, Isso. né? Um próprio DVD. Né? O que acontece? Hoje em dia, para você fazer uma masterização para vinil, você tem que deixar o mais natural possível que sair dentro do estúdio. Sem subir o nível de volume, sem comprimir muito, deixando ela o mais natural possível. Então, e você também, para entregar para ser a fabricação do vinil, para o corte, vamos dizer assim, você tem que já entregar o lado A montado, você já faz as sequências, já deixa o espaço das faixas, quantidade de segundo que você achar ideal. Então faz o lado A e depois faz a sequência do lado B. Aí você já manda pronto para o vinil. Fora que você ainda tem que usar um filtro, um equalizador que você junta as frequências dentro de uma região de, por exemplo, de 80 Hz. Então ela centraliza aquilo, porque ajuda no vinil. Essas regiões graves, quando fica no lado estéreo, então ela fica puxando mais o lado do sulco, dá uma coisa lá. Então você deixa elas... Deixa mais mono a parte dos graves. A parte dos graves. Então isso aí ajuda no vinil. Então isso é uma coisa do vinil. O CD você tem que deixar um nível já mais elevado. Tanto que começou até aquela briga de volume. Isso. Cada um queria o mais alto possível e chega num ponto que você destrói a mixagem, certo? Porque o técnico deixou com aqueles altos e baixos, tocou piano agora, pianinho, mais forte. Então você deixa tudo, você tem que achatar para poder subir tudo. Então você chama até aqui o miolo. Se você olhar assim a forma de onda, você vai ver que o miolo dela, que tem os picos e tem um miolo, né? Ela está bem grande e os picos bem curtos. Uhum. Então o CD funcionou assim. Tanto que uma entrada de CD no equipamento de som, quando você ou já vem pronto já o CD, ele já tem uma certa atenuação. Então, se você não botar um certo nível no CD, se você botar o nível que você mandou para o vinil, que é o que sai do estúdio, para o CD, o cliente vai achar baixo. Não vai prestar. Isso. Então, isso falamos do vinil e do CD. Stream. Stream, eles procuraram o seguinte: o que é que você pega, por exemplo, começou... No início eles recebiam uma música que foi levada para CD, um nível bem alto, o outro está mais baixo, o cara já ouvia pior. A rádio, quando toca, ela compensa com um processador. Então, se é muito alto, ela baixa para um certo nível. Se está muito baixo, ela sobe para um certo nível. Isso é um processador de áudio que as rádios usam. Então, as rádios compensam isso. Mas no digital, nos streamers, como é que iria fazer isso? Cada um ia usar um processador como a rádio, não funcionaria. Então eles resolveram colocar como uma linguagem que é os LUFs. Isso. Aí, como a TV também botou um certo nível, para a pessoa não ter essa briga. Então, você manda um pouquinho mais alto do que o do estúdio
E as próprias plataformas, elas analisam como é que está teu áudio. Tem umas, como o Spotify, ela analisa, se tiver muito baixo, ela sobe o nível para um nível certo. E aí ela tem um limitador. Ela mete um limiter para não distorcer quando ela subir. Então, o Spotify faz disso. O YouTube não. O YouTube só baixa. Então, se a tua mix, quer dizer, a masterização para o YouTube ficar num nível baixo, ele não vai subir. Vai deixar lá. Isso. Se ele estiver estourando, ele vai baixar. Mas com isso aí você vai ter uma sensação de que quando ele baixa, porque você estava com um nível muito alto, você estava com um miolo estourando para CD, quando entrar uma música que está num nível normal de trabalho, que tem as dinâmicas dela, ela vai soar melhor do que aquela sua que estava mais. Embora você vai sentir que estão juntos os volumes. Uma você vai sentir ela bem amassada e a outra você vai sentir a música tá maior. Fluindo lá, a dinâmica dela, né? Isso. Então, para o streamer, você tem que cuidar de não achatar muito, de não comprimir muito. Aí, basicamente é isso. Mas você tem que ir pelo ouvido. E era a pergunta que eu queria fazer para o senhor aqui, para finalizar. O que é que precisa, né, para ser um técnico, um engenheiro de masterização? Aqui a gente vai ter a resposta do camarada que eu diria assim, dentro de Pernambuco, do Brasil, uma das referências. O que eu aprendi, que eu escuto muito também, eu escutei muitos outros técnicos, certo? Que foram meus professores na época. Então, eles sempre falavam o seguinte: o ouvido não tem memória. A nossa audição não tem memória, certo? Você escuta, daqui a pouco você desaprendeu o que ouviu ali. Então, você sempre tem que ter uma música, vamos dizer, música, que você ache perfeita. Essa música está do jeito que eu imagino. Eu escuto ela em todo canto e para mim está perfeito. O cara acertou na mixagem, acertou na masterização, está perfeita para mim. Então essa passa a ser sua música de referência. Então antes de você começar um trabalho, você é obrigado a ouvir aquilo, aquela sua referência. Porque aí, mas tudo bem, aí vem a pergunta: mas eu vou fazer a marcha de um forró. Isso. E a tua música está de sertaneja. Sim. Mas a música que tu gosta está lhe mostrando como é que está o grave, o médio e o agudo. Você tem que dividir nisso aí. Então, se tu tá com o teu forró ali, que não está soando do jeito que tu escuta aquele, então você vai pela tua referência. Se você tem como corrigir, tá abafado aqui, vamos subir mais um pouquinho os agudos. Suba até quanto? Veja a tua referência. Então aprenda isso. Sempre tem que ter uma referência. Então você adote um áudio aí que você goste, pode ser qualquer estilo. Portanto, esse aqui é a minha guia. Antes de começar qualquer trabalho, tu vá. Não confie só no seu ouvido. Entendeu? Ora você está com ele meio entupido, ora está bem descansado, tu escuta tudo, até demais. Então, quando você ouvir a sua referência, você vai, tô ouvindo ela bem aguda. Nunca ouvi desse jeito, tem alguma coisa estranha. Hoje ela está abafada. Eu estou gripado. Estou com o ouvido entupido, a cera entrou, qualquer coisa do gênero. E a pessoa não percebe. Então, eu acho importantíssimo isso. Certo? Vá pela sua referência, que aí você não vai ter erro. Seu Hélio, e para a gente finalizar aqui, o senhor usa algum equipamento analógico nas suas masterizações ou o senhor usa só a parte inbox, né, dentro do computador? E qual seria o programa que o senhor gosta de trabalhar, ou que o senhor...
Delberto, é o seguinte, quando a gente começou a fazer para CD, então a gente tinha que transformar os produtos nossos em tape para botar para CD. E aqui no estúdio a gente resolveu fazer a masterização de todos. Todos os produtos, para sair em CD, tinham que estar masterizados. Então eu tinha que ter velocidade. Então nós adotamos equipamentos e trabalhamos tudo no digital. Então entrava já via ótica, o que fosse, já passava por um processamento óptico, já gravava no computador e dali já saiu o CD pronto para coisa. Então eu não tinha muito tempo assim para ficar fazendo masterizações artísticas, certo? Que tanto que também não ia mexer no som que saiu do estúdio. Porque, a princípio, é o seguinte, o que o técnico mixou, ele ali adotou o melhor som possível. Então não tem que ficar viajando muito, não. A não ser que tenha a permissão dele. Isso. Quando eu gravava alguma coisa que eu não tinha muitos recursos, quando eu ia acompanhar o corte daquele produto, aí eu pedia para o técnico que ia fazer o corte, ajeita mais o grave aqui, que estava numa outra caixa, outra referência, mexa mais nisso. Aí o cara fazia, legal. Aí saiu o corte diferente do que eu tinha mandado, mas com consentimento, porque é muita responsabilidade. Vou dar só um exemplo, teve um frevo de bloco, acho que todo mundo sabe que começa com apito. Eu lembro dessa história. Pronto. Aí o técnico mandou-se fazer o corte no Rio de Janeiro, até que, pô, esses nordestinos são burros mesmo. Tá aqui, ó, vê, 1, 2, 3 dele é um apito. Mas eu vou ajudar eles. Aí cortou tudinho, fez o corte sem o apito. Pronto. Então ele teve a interferência. E como isso a gente tem vários exemplos aqui de um amigo nosso que estava chorando porque o produtor deu uma prensa nele, porque ele foi se meter na produção do cara. Então o técnico tem que ver tudo isso. Mas é isso praticamente. E hoje, a tecnologia, né, tem um serviço que a gente tem algumas masterizações, que é masterizações feitas através de canais de grupos, né? Então, como é que funciona um pouco sobre essa questão da masterização de grupos? Você acha que é melhor, é pior? Como é que, na sua opinião? Quando você manda separado. Separado, é os centros, né? É os stems. Stems. Isso. Isso ajuda, certo? Mas é muito fácil também de você interferir na mixagem. Sim. Como é que manda isso? Você vai mandar o canal de base, né? Bateria, tal. Vai mandar a voz separada, mas já com o reverb dela. Se você receber aqueles canais separados e botar para tocar todo mundo em zero ali, ele vai estar igual a mix. Isso. Agora, vai ajudar na masterização, porque você pode botar, a voz está um pouquinho descontrolada, vamos dizer, você bota uma compressão só na voz. Então você consegue deixar ela mais coerente dentro da base, da música. Mas é uma interferência na mix. Isso. Entendeu? Mas facilita, no caso de uma masterização. Facilita. Vai facilitar. Você pode usar compressões diferentes. Posso usar compressões diferentes, a voz está com algum ruído estranho, tem alguma frequência que foi gravada junto com a voz, que está interferindo no final na qualidade, porque junta com outro som, tira ele de fase e não sei o que, e você consegue limpar a voz da pessoa. A gente já teve experiência disso. Já. Entendeu? Então, você consegue tirar, que na hora da gravação não dá. Não dá. E tem certas gravações que o técnico enfrenta que não é fácil, não. O artista chega, vamos passar o som? Não, vamos gravando. E tchau. Você vai discutir,
com um artista famoso, chega lá e todo tremendo, o cara, você já tem que estar com o microfone pronto, ligado. No nível que você acha que é. Tanto que os artistas mesmo que eu ia ver, conhecendo nos estúdios, lá no estúdio da Poligram, na Barra, já ficava pronto lá. Ó. O produtor dele já ia, já passava com o técnico, já cantava no lugar, já deixava na altura certa do artista. Para quando chegar o cara só ia interpretar uma música. E aí se vocês vão passar de novo, já era. Já era. Tu já deve ter pego muita gente assim. Já. A gente vai aprendendo. É. E também não interferir na produção do outro quando não é chamado. Também. Por mais que a gente fique, não, mas assim é melhor. Mas pode levar uma. Olha, estou te pagando para ser o técnico. Contratei aqui para ser o técnico. Aí você já vai ficar com raiva, já não vai mais fazer o que presta. Seu Hélio, muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez, de coração, né? Para mim, você é uma referência, falei para o senhor já várias vezes e falo para todo mundo. Muito obrigado por essa oportunidade e espero que muitas pessoas possam levar muito a sério as suas palavras que a gente está ouvindo. Eu espero que tenha ajudado aí a tirar algumas dúvidas ou colocar mais. Mais né? dúvidas. Valeu, seu Hélio. Muito obrigado. Ainda. Valeu. Tchau. Tchau. Alô, classe trabalhadora, eu sou Pedro Vilela, o ídolo da resistência brega. Faz tempo que perdi os parâmetros da vida, pois está aberta em minha ferida, que vem como brisa e gela o meu coração. Protejo a bebida, exponho as emoções. Você foi embora, mas deixou os grilhões. E agora ao relento eu choro, mas choro em vão, porque me encontro tomando um ano sereno. Chove aqui fora, meu coração se corrói por dentro, porque me encontro tomando um ano sereno. Garoa aqui fora e minha alma está no relento. Protejo a bebida, exponho as emoções. Você foi embora, mas deixou os grilhões. E agora ao relento eu choro, mas choro em vão, porque me encontro tomando um ano sereno. Chove aqui fora, meu coração se corrói por dentro, pois me encontro tomando um ano sereno. Chove aqui fora e minha alma está no relento. Manuel Plenal. Então, eu sou Pedro Vilela, me considero o ídolo da resistência brega. Eu fiz esse ano, junto com o Mormaço Records, o EP Tomando Ano Sereno, que faz um resgate de música cafona, brega e popular, com a estética bem clássica e buscando remeter temas
da época de Evaldo Braga, Diana, Reginaldo Rossi, etc. As músicas saíram com experiências que eu visualizei. Graças a Deus não vivenciei, né? Mas é isso aí. A gente tocou Tomando no Sereno, agora a gente vai dar a garrafa, o copo e a alma. A garrafa, o copo e minha alma se encontram vazios do que antigamente me fazia tão bem. A garrafa e o copo nunca mais preenchidos de cerveja ou alcatrão. Minha alma também vazia do amor que existia no seu coração. Você sabendo disso deixou rebuliço quando saio de casa. Hoje se encontram vazios a garrafa, o copo e a minha alma. Hoje se encontram vazios a garrafa, o copo e a minha alma. A garrafa, o copo e minha alma se encontram vazios do que antigamente me fazia tão bem. A garrafa e o copo nunca mais preenchidos de cerveja ou alcatrão. Minha alma também vazia do amor que existia no seu coração. Você sabendo disso deixou rebuliço quando saiu de casa. Hoje se encontram vazios a garrafa, o copo e a minha alma. Hoje se encontram vazios a garrafa, o copo e a minha alma. Hoje se encontram vazios a garrafa, o copo e a minha alma.